Depois do fracasso na manifestação de Copacabana, a família Bolsonaro aposta tudo no confronto político com o STF. Eduardo, o filho 03, decide ficar nos Estados Unidos e de lá comandar uma campanha de ataques ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso que pode levar Jair Bolsonaro para a prisão. Lula manda para o Congresso o projeto de lei para isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. A ideia é que os super ricos paguem mais para compensar a isenção de quem recebe menos. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o nosso último tempero da notícia nessa longa temporada iniciada ainda na pandemia em 2020. Foram quase 5 anos de programa, mais de 200 edições com a análise das principais informações do Brasil e do mundo. Eu agradeço demais todo mundo que nos acompanhou por aqui, também a nossa super equipe de produção e edição. Nas próximas semanas eu devo me incorporar ao projeto do novo Central do Brasil, como comentarista. A gente se vê por lá. E agora segue o nosso último tempero da notícia. Foram 2 peças que se moveram no tabuleiro da família Bolsonaro nesses últimos dias. Em Copacabana, no fim de semana anterior, Jair Bolsonaro comandou uma manifestação com ataques violentos ao Supremo Tribunal Federal. O pastor Malafaia, bem ao lado do ex-presidente, chamou diretamente o ministro Alexandre de Moraes de criminoso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, bolsonarista radical, minimizou os ataques violentos ocorridos durante o 8 de janeiro. Tudo isso diante de um público que foi muito menor do que os bolsonaristas previam. Eles falavam em 1 milhão de pessoas. As medições feitas de forma científica mostraram que foram 20 mil no máximo. De qualquer forma, o tom dos discursos mostrou que a família Bolsonaro mudou a tática. E aí a segunda peça desse movimento surge 2 dias depois da manifestação de Copacabana. Foi o anúncio, até surpreendente, do filho de Jair Bolsonaro, o Eduardo, o 03, dizendo que abre mão do mandato de deputado federal para permanecer nos Estados Unidos e de lá comandar uma campanha contra Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo, chamou Moraes de psicopata, falou que existe uma Gestapo no Brasil. Gestapo era a polícia nazista que prendia sem direito à defesa, torturava, matava, lá na época do nazismo. Então ele está, um delírio. Ele depois chorou numa entrevista, concedeu uma entrevista para um canal de extrema-direita, de brasileiros, e chorou, porque não vai mais poder ver o pai. O Jair Bolsonaro, aqui do Brasil, também chorou numa manifestação, falou que é vítima de métodos nazistas. Então, partiram para o confronto total. A análise dos juristas mais experientes é de que esses 2 movimentos mostram que a tática do Jair Bolsonaro e da família toda deixa de ser a defesa técnica, jurídica, e se concentra no confronto político. É bem diferente do Lula, quando foi perseguido pela Lava Jato, e ali havia uma perseguição. Mas ele não abriu mão de fazer a defesa jurídica, disse que cumpriria as decisões e que mostraria a inocência dele jogando as regras, dentro das regras do judiciário. O Bolsonaro está partindo para o confronto. Abre mão da chamada defesa técnica, defesa jurídica, e vai para uma espécie de tudo ou nada. Veja como é grave a decisão do Eduardo Bolsonaro, deputado eleito com mais de 1 milhão de votos. Ele abre mão desse mandato. Ele planejava ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores, indicado pelo PL, mas optou por se afastar do Congresso. Então, abre mão da disputa mais institucional. E por que ele está fazendo isso? É desespero? Pode ser, em parte sim, porque está vendo o cerco se fechar contra o pai. Mas é porque também ele vislumbra a chance de, lá dos Estados Unidos, criar muitos constrangimentos para os ministros do Supremo. É verdade que o Eduardo Bolsonaro, depois disso, ficou com a imagem de fujão, de chorão, ele que no passado dizia, a gente fecha o Supremo, basta um cabo e um soldado, ninguém vai fazer nada, a gente fecha o Supremo se quiser. Não fechou, não tem essa força toda e está chorando
e está fugindo. Mas, apesar desta imagem, né, se desfaz a imagem do valentão, apesar disso, não podemos subestimar a capacidade de articulação do Eduardo Bolsonaro e da família com o trumpismo, com a turma do Donald Trump. Então eles têm capacidade de, a partir dos Estados Unidos, constranger o Supremo, atrapalhar o Brasil, promover uma série de ataques tanto ao judiciário quanto ao governo brasileiro. A ação de Eduardo Bolsonaro, é bom que isso fique claro, terá um duplo papel. Criar uma narrativa de perseguição ao pai dele, até para justificar se o Jair Bolsonaro decidir fugir para uma embaixada, o que muita gente considera provável, ele não vai aguentar até o fim do julgamento. Então cria uma narrativa de perseguição. Mas o segundo, que eu acho até mais importante e mais grave, articular ataques ao Brasil, que podem vir do governo Trump e das Big Techs. O que são as Big Techs? Essas empresas aí das redes sociais. O Musk é dono de uma, o X, mas existem outras. Né? E todas lá nos Estados Unidos. E todas muito articuladas com o Trump. Podem aumentar o bombardeio contra o Brasil, aumentar o apoio às teses de extrema-direita nas redes sociais e, com isso, minar ainda mais a democracia brasileira, preparando o terreno para um avanço da extrema-direita em 2026, além de sanções específicas contra ministros do Supremo. Isso já está acontecendo. Esta semana, logo depois do anúncio do Eduardo Bolsonaro de que vai ficar nos Estados Unidos, deputados trumpistas pediram que o presidente Donald Trump adote sanções diretas contra Alexandre de Moraes. Então, impedir que ele abra contas nos Estados Unidos ou em outros países, aliás, dos Estados Unidos, fazer uma leitura, quais são os bens que ele tem, se é possível perseguir de alguma maneira Alexandre de Moraes internacionalmente. É algo muito grave, muito grave. Então vamos ficar de olho. Esse é o movimento da família Bolsonaro às vésperas de Jair Bolsonaro virar réu no Supremo Tribunal Federal, que deve acontecer nesta semana que começa. Tudo isso aconteceu no período em que o governo Lula deu um passo super importante, um passo decisivo para tentar sair das cordas. A gente vem falando aqui, o governo Lula, a popularidade caiu nos últimos 2, 3 meses. E o Lula enviou ao Congresso o projeto de lei para isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000. É uma promessa de campanha. Aliás, o Bolsonaro prometeu em 2018, foi presidente 4 anos e não cumpriu. O Lula prometeu em 22 e está cumprindo, depende de aprovação no Congresso. Então é isenção total de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O povo que tem carteira assinada e paga ali, né? Você quando recebe o contra-cheque já está ali, descontado o imposto de renda. Haveria isenção total. E para quem ganha entre 5 e 7 mil, haveria uma isenção parcial, porque tem uma escadinha, né? O sujeito ganha 6.500. Na fatia que é até 5, isenção. Aí ele paga só na outra fatia. Também diminui o imposto. É importantíssimo. E como é que faz? O governo vai deixar de arrecadar? Como é que compensa isso? Cobrando de quem ganha mais e que hoje no Brasil quase não paga imposto. Então o mesmo projeto prevê isenção para quem ganha menos e mais imposto para quem ganha muito. Não é para quem ganha mais ou menos, é para quem ganha R$600 mil por ano, 50 mil por mês. Esta turma. São menos de 200 mil pessoas no Brasil inteiro. Então a ideia é cobrar mais dessa turma para isentar os de baixo. É claro que o Congresso já está mandando um recado. Cobrar dos super ricos, isso não é bom, as pessoas vão tirar o dinheiro aqui do Brasil. Então já tem uma chantagem rolando, porque boa parte do Congresso é bancado por esses super ricos que não querem pagar imposto no Brasil. No plano internacional, a esperança de paz para os palestinos durou pouco, hein? Esta semana, Israel retomou o massacre contra a população civil promovido pelo governo de Netanyahu, governo de Israel, e sob aplausos de Trump. É um cinismo absurdo. Israel avisou que a população que vive no norte da faixa de Gaza não deve mais voltar para casa, deve sair porque vai haver inclusive uma invasão terrestre. De novo, o povo tinha acabado de voltar para casa. Agora Israel avisa, sai daí. Vão para onde? Então é um massacre, um genocídio, centenas de mortes já nesses primeiros dias de retomada
do que não é uma guerra, é um massacre. E o mundo assiste inerte sinais de tempos muito difíceis no mundo inteiro. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, jovem economista, com formação assim de esquerda, progressista, mas um moderado no debate político. Ele foi nomeado pelo presidente Lula. E na gestão dele, na semana que passou, o Banco Central decidiu manter a trajetória de alta dos juros. Olha só, os juros no Brasil, por decisão do BC, presidido pelo Galípolo, indicado pelo Lula, os juros subiram mais 1 ponto percentual. É a maior taxa de juros desde 2016, lá na época da crise política no governo da Dilma, que levaria à derrubada da presidenta Dilma. Então, é um quadro na economia e nos juros muito complicado, que pode travar a economia brasileira. Fora isso, vamos lembrar que o presidente Lula passou 2 anos criticando o antigo responsável pelo Banco Central, o Campos Neto, que tinha sido indicado pelo Bolsonaro, dizendo que ele era o responsável, ele estava atrapalhando a economia do Brasil, ele subia os juros, e era verdade. Só que trocou o presidente, entrou o Galípolo e a política continua a mesma, a política de juros altos. O Brasil tem, talvez, uma das maiores taxas de juros do planeta. Qual é o plano do Galípolo? Qual é o plano do Lula e do Haddad, mas principalmente do Galípolo, para que os juros caiam? Muita gente diz assim, o governo do Lula no fundo é neoliberal. Eu não concordo com isso, porque os neoliberais de verdade estão contra o governo, estão já produzindo aí a candidatura do Tarcísio de Freitas para presidente. Mas a verdade é que a gente tem o arcabouço fiscal que trava o orçamento e tem a política de juros igualzinha à política de juros do Campos Neto, com o Galípolo. Então o que muda? Como é que você sai desta cilada? Eu compreendo que é um quadro bastante complexo e que se o Galípolo fizer algum movimento brusco, o mercado parte para o ataque de novo. Mas então, qual é a saída? É preciso discutir isso abertamente com a sociedade brasileira. A gente elege o presidente da República e não pode mexer naquilo que é central na gestão da economia. Então você tem um pedaço do país que não é permeável à democracia, que se mantém ali à parte, aconteça o que acontecer, o Banco Central age do jeito que ele achar melhor, são iluminados, meia dúzia que decidem o rumo do país. Bom, politicamente a gente sabe o que pode acontecer. A economia brasileira, apesar dos juros altos, até que cresceu em 2023 e 2024, mais de 3%, contrariando as expectativas do mercado. Mas, mantida essa taxa de juros absurda, o Lula pode entrar no ano da eleição com a economia travada. E aí deve ser fatal, né? É entregar o país, aí sim, para uma candidatura de extrema-direita, se a economia for travada por essa política de juros altos. E é por isso que o Gabriel Galípolo vai para a panela de pressão. Um cafezinho muito especial para o mestre Gilberto Gil, que começou a turnê de despedida dos palcos. Gilberto Gil, com mais de 80 anos de idade, está conduzindo essa turnê que tem o nome de Tempo Rei. O artista que comemora assim 6 décadas de carreira. Ele começou lá nos anos 60, no tropicalismo, passou por várias fases. Foi inclusive ministro da Cultura no primeiro governo Lula, um ótimo ministro, marcante. E uma das cenas mais bonitas que a gente viu naquele período, Gilberto Gil cantando na ONU, ao lado do secretário-geral das Nações Unidas. Mas a grande marca que ele deixa é da música, das letras, dos palcos. Gilberto Gil começou essa turnê de despedida, claro, por Salvador, a Bahia, que lhe deu régua e compasso, né? Mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova. O show foi marcado por Gil cantando Cálice, composição dele e de Chico Buarque, que marcou demais a resistência
a ditadura militar e que ganha nova importância, né, depois de tudo que nós vivemos nos últimos anos no Brasil. É uma despedida dos palcos, mas não da carreira. A gente espera que Gilberto Gil continue criando, né, compondo e encantando o Brasil. Ele passa nas próximas semanas pelo Rio de Janeiro, com esta turnê de despedida, depois São Paulo, vai percorrer várias cidades brasileiras. Um cafezinho especial para o mestre, poeta, músico, artista de mil faces, Gilberto Gil, que se despede dos palcos brasileiros. Viva Gilberto Gil!